ele parou lado a lado comigo assim, já estava com a arma na mão ou perto da perna, em alguma posição assim bem próxima do corpo dele. E eu gritando: "Vem, moço, pode jogar", passou. Aí quando ele encostou bem assim comigo, que eu tive esse posicionamento de conseguir olhar para ele, como eu estava de cima para baixo, deu para ver perfeitamente o rosto dele, porque o caminhão é alto. Aí ele foi, fez um gesto com a arma assim e falou: "Se esbarrar no carro, vou dar um tiro na cara". A senhora está aqui na condição de vítima, então é importante respeitar o tempo da senhora, tá? Eu vou pedir para que a senhora narre primeiro, dentro do que a senhora se lembrar no tempo da senhora, o que aconteceu no dia dos fatos, como que aconteceu, e depois eu vou pontuar algumas perguntas. Pode ser assim? Tá. Então, no dia dos fatos, no dia 11 de agosto de 2025, o que aconteceu? Como que esses fatos se deram? O que a senhora se recorda? Só um minutinho, ok? Ok. Eu estava trabalhando, né? Estava trafegando na Tereza Cristina, que é uma avenida que dá acesso ao bairro Vista Alegre. Aí eu adentrei na rua Jequitibá, coletei o primeiro tambor da oficina, onde em frente tem até uma câmera que registrou algo a respeito do crime. Coletei esse tambor, andei um pouco, dirigi um pouco mais para frente, e tinha outros carros populares menores passando, e os coletores sempre me auxiliam, tanto atrás quanto na frente, para a gente não ter nenhum acidente. E também eu tenho que ter muita atenção no trabalho deles, para não machucar eles também. Então a gente trabalha mais na segurança. E passaram alguns carros, os meninos manobrando, chamando. E aí, na esquina com essa rua Jequitibá com a Modestino, se não estiver enganado, é Modestino, o René, ele entrou, ele estava entrando, saindo da Modestino para entrar na Jequitibá para ter acesso à Tereza Cristina. E tinha carro estacionado dos dois lados. A rua, ela não é uma rua assim muito estreita, não. Ela é uma rua mediana, só que eles colocam o carro na esquerda e na direita. Então, assim, a gente tem que manobrar, porque o caminhão é um caminhão grande, um caminhão que faz barulho, um caminhão alto. E ele estava vindo, entrando na Jequitibá para ter acesso à Tereza Cristina. Foi onde ele estava com dificuldade. E com essa dificuldade, eu coloquei a cabeça para o lado de fora do caminhão e falei: "Moço, pode vir, joga mais um pouquinho que dá". E os coletores puxando os outros carros: "Vem, vem", que é o gesto, né? A gente fala até um pouco alto, porque o caminhão ele tem uma prensa e ele é muito alto, o caminhão. Aí eles: "Vem, bora, vem, vem". E eu tentei, ao todo possível, ajudar ele a manobrar, porque eu senti que ele estava com dificuldade. Alinhei o caminhão próximo ao poste, bem no meio-fio, à minha direita. Encostei, coloquei a cabeça lá de fora, falei: "Pode vir, moço, vem, vem, vem". Aí nele ficar lado a lado comigo, direção por direção, eu não consigo dizer para você de onde que ele tirou uma arma, uma PT 380 preta. Eu até sei a arma, meu pai era policial, então eu reconheci na hora que era esse porte de arma. Ele parou lado a lado comigo assim, já estava com a arma na mão ou perto da perna, em alguma posição assim bem próxima do corpo dele. E eu gritando: "Vem, moço, pode jogar", passou. Aí quando ele encostou bem assim comigo, que eu tive esse posicionamento de conseguir olhar para ele, como eu estava de cima para baixo, deu para ver perfeitamente o rosto dele, porque o caminhão é alto. Aí ele foi, fez um gesto com a arma assim e falou: "Se esbarrar no carro, vou dar um tiro na cara". Na cara. E aí eu falei assim: "Moço, você vai tirar em mim? Você tem certeza? Você vai tirar em mim?". Aí o Thiago, que é o outro coletor meu, o outro gari, viu, ele já tipo reconheceu ali todo o movimento dele e entrou no meio entre a minha porta e a porta dele e começou a gesticular com ele: "Vai embora, moço, vai. Você já passou, vai, só vai embora". Ele falou firme com ele. Ele não brigou. Em nenhum momento nós não tivemos nenhuma discussão com ele. Às vezes pode ter tido uma voz mais alta, porque o caminhão é barulhento. Ele estava em movimento de ferrar o lixo. Aí o Thiago falou: "Vai, moço, vai embora, passou, vai com Deus, vai com Deus, vai". Eu achei que ele ia embora.
na hora eu tive um pressentimento assim que quando eu estava olhando para o retrovisor, porque o Laudemir estava à esquerda na calçada, abaixado, pegando as sacolas de lixo atrás dos carros que estavam estacionados, que era do lado de um lado e de outro. Aí eu vi que ele freou. Eu achei estranho, porque não tinha mais carro. Os carros que estavam ali meio que parando ainda para passar, que a rua estava com dificuldade, já tinha entrado na Teresa Cristina. Ele freou de uma vez. Ele freou de uma vez. Desceu. Ele desceu. Aí ele deixou, não sei se é cartucho, a parte lá da arma cair, cartucho mesmo, né? Cair. Aí ele abaixou, pegou, inseriu de novo esse acessório lá da arma e deu. Nesse momento que eu vi que ele pegou, que ele estava armado, eu falei, gente, tem 2 coletor para trás, que é o Adilson mais o Laudemir, que estava um pouco mais para a esquerda, mas estava atrás do caminhão. Isso tudo foi na traseira do caminhão. Ele pegou, inseriu, ele deu 2 passos, tipo uns 2 passos para frente, para se posicionar da traseira do carro dele. Aí na hora que eu vi que ele fez esse gesto todo, eu já coloquei esse corpo meu todo para frente, assim, para fora da janela e gritei, gente, ele tá armado, ele vai atirar em nós. E eu, naquele momento, eu pensei, ele vai atirar em todo mundo, porque se ele já tinha passado, e ele deveria ter uma postura de ir embora, que foi uma coisa ali boba de passagem. E nós demos preferência para ele. Aí ele desceu. Aí na hora que ele mirou, ele fez essa posição assim, ele mirou essa posição aqui, onde estávamos eu e o Tiago. Ele no meu posicionamento hoje, né, que eu já refleti muito sobre isso, ele não gostou de eu ter orientado ele a passar, e ele ia atirar em sentido ao Tiago e em mim. Por quê? Porque ele mirou em nós. Depois que ele viu o movimento do Lau, que estava na calçada, ele atravessou. Ele estava com lixo na mão falando comigo. Porque quando eles machucam, eles vão até o caminhão e falam, Ellen, meu apelido é Ellen, que é difícil, esse me apelidar. Eles falam assim, ô Ellen, liga pro carregado, que eu machuquei, eu cortei com seringa, furei com seringa, vidro, vaso quebrado. Eu fui. Pode respirar. Ele foi, atravessou com o lixo na mão, balançando assim, ó. Acertaram em mim. Eu, na atitude que ele fez, veio correndo para mim, ele ia chegar até na janela do caminhão para me falar. Aí ele passou direto, o Tiago também gritou nessa hora. Eu tô indo e voltando que toda hora, tá? É porque é muita coisa, é poucos minutos. Pode falar com calma, não Tá. tem problema. Do jeito que a senhora... Assim, Tá. Aí o Tiago, antes ele atirar, o Tiago gritou também, corre, gente, ele vai atirar em nós. E correu, colocou a mão na cabeça, foi pra frente da cabine escondendo. Aí na hora, o René, ele saiu, fez essa postura toda de engatar o pente da arma, cair. O movimento do Laudemir sair da calçada, ele estava apontando para nós. Aí na hora que o Lau estava vindo com um saco de lixo, porque na mente, creio eu, do Laudemir, ele estava exercendo o serviço dele ali, então ele não assimilou talvez direito o que estava acontecendo ali, e eu tentando alertar ele. Ele pegou o lixo, veio andando para fazer o serviço dele, que é jogar lá dentro do compactador. Tava assim, ele mudou. Ele fez um movimento assim de mudança assim da arma um pouquinho para cá, da esquerda. Aí eu só vi uma luz brilhando assim, e depois ele gritando que tinha acertado ele. Está na condição de Fala um pouquinho mais. A senhora consegue? Não. Só para lembrar que a senhora está na condição de vítima. E como isso, toda emoção é bem-vinda e tem espaço, e o ritmo da senhora tem. Então a senhora não precisa pedir desculpa por isso, não, tá? Então, a senhora está dizendo que foi visível o momento em que o René mudou a mira e atirou no Laudemir. Então, não foi um tiro acidental, não foi um disparo acidental.
Até mesmo porque ele queria acertar eu ou o Peraí, que vai ter que voltar. Peraí. Vamos ver. Doutor Bruno, me fala se está dando para ouvir, porque se o senhor não estiver ouvindo, não vai sair na gravação. Então é preciso que o senhor me fale se o senhor está me ouvindo, porque também não adianta não sair na gravação. Pode falar, não foi um tiro aleatório. Não, não foi. Ele tinha a mira certa. Ele primeiro ele mirou em mim que eu falo assim que eu estava mais protegida, que eu estava dentro do caminhão, mas como eu tinha colocado a cabeça pro lado de fora, que eu fiquei preocupada com meus colegas, e aí ele ainda gritou: "Duvida? Você duvida?" Porque nesse ritmo nosso de trabalho, eu já falei, nós falamos alto, porque o caminhão é barulhento. Aí, na hora que ele passou, os meninos gritaram: "Bora, Eli, bora! Vamos, bora!" Que eles são muito alegres para trabalhar. Aí, do nada, ele freou esse carro, já tinha passado bastante do caminhão, assim, já era para ele ir embora, e desceu e fez isso. Ele estava, assim, com uma implicância. Aí depois, não sei, parecia que ele tinha algo para fazer que era mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele, na vida dos outros. Pois não, doutora. E logo depois que ele desferiu o tiro contra o Laudemir, o que que ele fez? Como é que ele saiu? O que que aconteceu depois? Ele saiu normalmente. Ele entrou no carro e nem saiu acelerando o carro dele, assim, como assim, tô dando fuga, não. Ele entrou normalmente, foi embora. A senhora chegou a ser ouvida no auto de prisão em flagrante delito. A senhora se recorda? A senhora confirma as declarações que a senhora prestou lá? Uhum. Senhora Ledias, quais as consequências desse fato, assim? O que que essa situação alterou no dia a dia de trabalho da senhora, na vida da senhora? Quais as repercussões disso? Ó, mudou muita coisa. Eu já tive crise de ansiedade, ela retornou. Eu já fiz um tratamento anterior. Eu, assim, estava custando a tomar, a dormir, tive que ser medicada, tomando Rivotril para dormir. Não todos os dias, né? Quando bate a ansiedade, eu tive um descontrole para urinar. Eu dormia, que eu urinava dormindo. Eu não consigo nem ver esse cara, nem em reportagem antiga, se tiver. Eu, assim, tenho um filho de 11 anos, ele chegou perto de mim em casa e falou assim: "Mamãe, meu colega falou comigo que esse cara vai sair, vai dar um tiro na sua cara", que o pai dele falou, "eu vou trabalhar. Tem dia que é altos e baixos, tem dia que eu tô bem. Tem dia que, por exemplo, igual eu trabalho no Buritis, tem a Mário Werneck lá, eu preciso de fechar o cruzamento, não porque eu quero, porque o lixo está na esquina. E não é justificável eu puxar um ser humano de uma esquina a outra para ele carregar um lixo pesado. O pessoal buzina, tem comentários maldosos, o cara já chegou perto de mim, parou o carro e falou: mulher, para trabalhar com você tem que ter um colete à prova de bala. Eu estou tomando esse talopram. Tem dia que tá bom, mas tem dia que não. E estou fazendo terapia também. A senhora disse que ele chegou a dizer assim, duvida, era duvida que o quê? O que que ele queria perguntar se a senhora estava duvidando? Não, ele falou para mim e para o Thiago. Eu não sei necessariamente explicar se foi para uma pessoa só. Se foi só para mim. Ou só para o Thiago. Porque o Thiago, tipo, impôs moral nele. Foi uma coisa ali de homem. Vai embora, você vai tirar minha mulher trabalhando? Então era duvida que eu vou atirar? Isso. Era sobre isso. Duvida. Aí o Thiago: vai embora, vai embora daqui. Aí, depois que ele passou, e os meninos retornou de novo aquele negócio: bora, gritar pra mim. Porque nós conversamos assim, que a gente tem um meio de comunicação por causa do caminhão: bora, tomba, e deu ruim. Aí a coisa assim, deu ruim. Por exemplo, vai cortar sua unha, porque o lixo, a gente não tem umas condições boas de acoplar o lixo, tem sacola que rasga, e tem uma brincadeira que é para você pegar o lixo que derramou, aí você tem que varrer. Então, é um processo que demora um pouco para coletar. Aí, os meninos gritaram: bora, para mim ir embora. Ele desceu, gritou: duvida, e atirou.
quando a senhora foi ouvida na delegacia, a senhora inclusive deu características do veículo, Isso. sobre a cor do veículo, sobre o modelo, a marca do veículo. Isso. É um tipo uma cor de durepox, né? Um cinza diferenciado, que tem um brilho, né? Que é uma cor nova, assim, de carro novo. A placa, no momento, eu consegui pegar uns detalhes dela, os números, né? Que é o 77, que foi muito rápido, né? E o Evandro, que é outro coletor, que estava também mais para frente, que estava com tem nas imagens aí, ele está com uma caixinha de papelão para pegar os resíduos, que é pedaço de laranja, que cai na rua, né? Vai dando aquela geral, para não ficar muito sujo o lugar, que tem as varrição, mas a gente dá o acabamento para não ficar pesado para as pessoas também que fazem o processo depois da gente, que é varrer o local, que é as moças que varrem. Então, na hora desse momento todo, ele aconteceu. Também aconteceu junto. O Evandro gritou comigo, pega o celular porque a gente tem que filmar esse cara. Porque ele foi tão lento, ele estava tão ciente do que ele fez, ele estava tão bem, que ele fez tudo devagar, entrou no carro devagar. O Evandro chegou, as mochilas deles ficam no chão, o celular assim, no painel. Ele pegou o celular e filmou ele. Deu uma imagem dele descendo até devagarzinho assim. Eu não consegui pegar o celular, porque meu celular caiu no chão. Aí, na hora que ele entrou, eu ainda estava com a cabeça lá de fora, eu consegui pegar alguns dígitos da placa dele. E a senhora chegou também a dar características físicas do autor. A senhora disse, são trechos dos depoimentos da senhora na delegacia de polícia, que o autor era forte, branco, cabelo castanho médio escuro, cabelo aparado, ombros largos, parecendo um gigante, com aproximadamente 2 metros de altura. Que o rosto do autor era quadrado, bem peculiar, que parecia ter harmonização facial. E a senhora ainda mencionou que ele parecia até o Johnny Bravo, né? O personagem. Isso, a senhora confirma, né? O cabelo que era mais escuro. E a senhora tem alguma dúvida sobre a autoria dos fatos? Não tem nenhuma, meu bem. Tem mais alguma coisa que a senhora entende relevante compartilhar sobre essa situação, essa dinâmica? Assim, aqui, em nenhum momento, eu nunca discuti em trânsito. Eu gosto do que eu faço. Eu ser uma motorista de caminhão de coleta de lixo foi uma escolha. Eu sempre gostei dessa liberdade. Trabalhei muitos anos viajando, fazia entrega também com Café Três Corações, muitos anos. E eu gosto de limpar. É um prazer para mim. É lógico que em todas as funções, profissões, existem pessoas diferenciadas, pessoas que não trabalham bem, e têm suas características. Mas a minha equipe que trabalhava comigo, ela é escolhida a dedo, porque a empresa tem cuidado por eu ser mulher, são homens educados que querem voltar para casa. Eu sou mãe, tenho tenho um filho de 25 anos, que eu não gosto nem de comentar sobre o que aconteceu, que ele se sente impotente. E eu escolhi ser motorista de caminhão, de coleta, porque eu gosto de ver a cidade limpa, eu tenho prazer no que eu faço, eu amo o que eu faço. E ele tirou um pouco desse prazer meu. Porque eu faço, porque eu preciso do meu trabalho, mas eu faço com insegurança hoje. Eu ia pegar 6 meses de afastamento, eu escolhi voltar, porque me faz bem também ser útil. Porque eu não acredito que no nosso país tenha pessoas iguais a essa pessoa. Eu acho que mais são pessoas do bem, é a maioria. Então, a comunidade cabana é uma comunidade, sim, que tem os seus problemas, né? Socioeconômico, tem uma potencialidade de droga, mas as pessoas boas me acolheram. Hoje eu sou mais conhecida, tem um lado positivo, eles fazem um café, me oferecem, fala, fica, não sai. E o que aconteceu ali poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Foi o mau humor dele, foi a insensibilidade dele. Ele achou que ele era melhor que nós, pela classe social dele, porque nós tratamos ele bem. A única coisa que aconteceu ali foi a impaciência dele. Nós pedimos ele, o Tiago, que estava mais na frente, falou com ele, espera, porque se ele viesse junto, a gente ia agarrar o trânsito todo. Então ele tinha que esperar para me jogar, tirar a diferença de um carro, só uma traseira, e encostar em outro carro. Para me encostar, para ele ver. Porque até se eu fosse junto com ele, eu não conseguia virar à esquerda, aonde o Laudemir caiu e morreu. Muito obrigada, senhora Leidia. Sem mais perguntas por parte do Ministério? Tá. Tiago, fique à vontade. Bom dia. Senhora.
Bom dia. Gente, desculpa. Pessoal, a senhora chama Lau Denise, né? Não, Denise, né? Mas ela Diferente. Ellen. Pode Isso, chamar de isso que eu ia te Ellen. perguntar É isso. Os garis chamavam de Ellen? Ellen, isso. Tá certo. Então posso chamar de Ellen? Pode. Então, o Ellen, seguinte, a senhora é motorista de caminhão há quanto tempo? Eu tenho uns 18 anos. 18 anos? E na coleta de lixo? Na coleta são 10 anos. Essa. A senhora conhece bem Belo Horizonte? Conheço. Região metropolitana também? Conheço. A senhora disse que agora está trabalhando no Buritis. Buritis e Cabana. É porque É o mesmo lugar. alternado. Não, é porque o Cabana é um dia e o Buritis é outro. É alternado. Entendi. Vou te fazer uma pergunta que pode ser óbvia, mas para o processo isso é importante. Aham. Para ir saindo do Vila da Serra, para ir para Betim, tem que entrar na cabana? Não, nesse dia não foi Cabana, né? Nesse dia Foi Vista Alegre, porque é próximo, né? porque o Vista Alegre é junto. Eu faço o Cabana e o Vista Alegre também. É no mesmo dia. Ah, tá. É bairro perto. Não, não tem. É assim, não. Eu não vi nexo. A senhora já chegou a trabalhar na região do Vila da Serra, Belvedere? Quando eu estou no bairro Buritis, eu faço Olhos d'Água. Então, o retorno que eu tenho que fazer, eu vou sentido Nova Lima, entro dentro do Olhos d'Água, eu vou lá no BH Shopping e volto de novo. Perfeito. Então, se a senhora estivesse no BH Shopping, seja de carro, moto, caminhão, de qualquer jeito, para a senhora ir sentido Betim, qual que é o percurso que tem que ser feito? Eu teria que pegar sentido Nova Lima, sentido Betim ali, passar pela... Eu não estou recordando o nome da avenida, me desculpa, estou muito voada. Não tem problema, não. Tem alguma avenida em Belo Horizonte chamada Anel Rodoviário? É a anel rodoviária, onde a garagem que eu pego, que eu começo o trabalho. Explica pra gente, pode ficar calmo. Como é que faz para sair do BH Shopping e ir até Betim? A gente pega o anel rodoviário, Amazonas e vai, né? Direto. Mas se tiver agarrado, não pode passar ali por dentro, não? Não, ali é um sentido totalmente oposto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Betim fica pro lado, fica para um lado divergente de onde que aconteceu os fatos? Não tem nada a ver com o caminho. Eu posso afirmar que Betim fica para a esquerda e o lugar fica para a direita do anel rodoviário? Ó, bem para a direita. Bem para a direita? Não tem nada a ver o percurso dele ali. Ok. Em algum momento, agora vamos falar dos fatos aqui. Em algum momento, a senhora viu algum dos coletores se aproximando próximo ao carro dele em atitude ameaçadora que poderia induzir ele a sair do carro num instinto de defesa, por exemplo? Não. Alguém xingou ele, ele se sentiu, você viu que alguém ameaçou ele? Não, em momento nenhum. Em momento nenhum. Até porque os dois coletores que estavam atrás, eles estavam manobrando os carros que estavam passando. Todo mundo tranquilamente esperando. E os outros dois estavam auxiliando os outros a entrarem na rua. Tanto é que tem filmagem que um vai lá na esquina, faz assim, o Lau, muito educado, frisando aqui, que era um coletor assim, braço direito de qualquer motorista, que tinha aquele cuidado com o motorista de pegar uma água, de auxiliar. Não era aquele coletor desesperado, porque também ele já tinha 44 anos, é um coletor mais de acabamento, de limpeza mesmo. Experiente, não é aquele cara de ficar gritando, até porque a gente trabalha numa área também, né, nobre, que é o Buritis, então a gente tem todo o respeito também. É só o caminhão que é barulhento. Entendi. Entendeu? Esse gesto de ficar falando vem, é comum na prática sua? É comum. Se vocês observarem a residência de vocês vão sempre ouvir um coletor gritando, bora, vamos, rasgou. Porque aí você tem que parar, porque você vai deixar uma rua cheia de comida, suja, não pode. Tem alguma conotação de ameaça quando vocês falam vem, bora? Olha, eu particularmente, eu nunca passei por isso. Às vezes tem alguém que fica assim um pouco querendo passar, não, tal. Quando existe casos assim, que já aconteceu de pessoas serem socorridas, tá passando mal em ambulância, eles não tem gente passando mal, a gente faz o máximo para dar passagem que é ambulância, essas coisas.
O carro dele estava mais ou menos quantos metros do caminhão quando ele desceu do carro? Ele parou o carro e desceu. Ah, andando como dessa janela ali de cima. Tava bem próximo, não Eita. tava muito, não tava, tava a distância assim, razoável. Ele podia ter seguido a vida dele. Podia, tanto que eu achei que foi uma coisa assim, eu achei ele um pouco, eu achei ele uma pessoa esquisita, estranha. Mas quando ele passou, talvez o cara tá com um mau humorzinho ali e tal, porque eu assustei muito com a arma, mas até aí, tipo assim, foi um alívio, passou, deve ser um cara, eu achei que ele era até um policial. Eu falei assim, será que esse cara é um policial e tá nervoso, não sei, tá fazendo alguma coisa aqui no bairro? Aí ele passou e parou. Você lembra se algum dos garis falou, segue sua vida? O Thiago falou. Ela respondeu. O Thiago falou, segue, vai embora, segue sua vida, você já passou, meu filho, vai embora. Mas assim, nada ofensivo, é para ele ir embora. Nada assim, nada que julgasse ele como ser humano, não teve palavrão, não teve nada, teve ele mandar embora, porque ele queria que o cara fosse embora. Porque o cara, ele, não sei, eu não sei, eu até hoje fico pensando o que passou na cabeça dele. Entendi. Terminando aqui, com muita coisa que eu anotei, você já respondeu. Espera aí. Agora vamos falar do Laudemir. Quem que era o Laudemir? Uma pessoa muito bacana, um homem, assim, na cidade, né, que ele era de Nova Contagem, né, muito querido, ele fazia parte da comunidade mesmo, como um todo, era frequentador da igreja lá, da igreja quadrangular. Ele era um cara que eu chegava assim, se eu chegava um pouco atrasada, isso é uma parte que me toca muito, porque ele batia no caminhão, Ellen, ó, tem café lá. Eu vou falar, eu tenho que conferir aqui, eu tenho que olhar o óleo, a água, as molas do caminhão, bater um martelo aqui no pneu para ver se tá tudo ok. Eu vou lá pegar para você. Ele tinha gentileza, ele era uma pessoa gentil. Então, assim, ele faz falta demais, né? Ele chegou a falar com você se ele tinha filha, familiar? Ele falou assim, falou da esposa dele, ele falava muito da filha dele, que ele tem uma menina. Ele era um cara muito, muito doce e tranquilo demais. No dia a dia, outra pessoa já teve alguma outra ocorrência de alguém se sentir ameaçado pelo Laudemir e lidar com ele? Não, e assim, e uma coisa assim que ele tinha um pouco da autoestima baixa, que até a esposa dele ajudou ele, que ele não tinha essa parte dos dentes, né? Então, quando ele gostava muito de opinião, ele gostava assim de saber se estava tudo bem, a opinião da gente a respeito dele. Ele falava comigo, Ellen, eu vou colocar minha prótese e tal, o que você acha? Acha que vai ser bom para mim? Eu falava, não, vai ser sim, vai ser outra aparência. Então, depois que ele conseguiu fazer esse implante dentário, ele estava muito animado, muito feliz. Você via assim que ele se sentia aceito assim mesmo, entendeu? Porque a parte que ele sentia assim, um pouco de desconforto é porque ele não tinha. E assim, eu fico imaginando, né? A gente tem tantos planos, tantos projetos, ele lutou tanto para fazer isso acontecer, né? Que é uma coisa que deixa a gente incomodado, ele conseguiu e nem aproveitou muito. Ele não aproveitou muito, não era a estética dele que fazia a gente ser amiga dele, gostar dele, mas para ele foi importante. Entendi. Muito obrigado, viu, Ellen?